Para entender um pouco mais os desafios LGBTQIA+, neste dia de orgulho, nós conversamos com Renan Quinalha. Ele é professor de Direito da Unifesp, advogado e ativista no campo dos direitos humanos. Professor Renan, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua parceria aqui com o nosso CNN Prime Time. A gente mostrou no bloco anterior algumas reportagens, algumas entradas ao vivo mostrando preconceito, violência, oportunidades. Como é que a gente celebra essa data no Brasil de 2021? Em quais áreas houve avanços e em quais áreas é preciso batalhar mais? Boa noite, Márcio. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. E, de fato, é um tanto ambíguo o que a gente está vivendo no Brasil de 2021. Ou seja, de um lado, nós temos aí muita coisa a celebrar. Afinal, o país, nos últimos 10 anos, reconheceu a maior parte dos direitos que são reivindicados pela comunidade LGBT, já o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o direito à identidade de gênero de pessoas trans. A gente teve a criminalização da LGBTfobia, o direito à doação de sangue também pela comunidade LGBT, que era restrita antes, mas, ao mesmo tempo, como você estava mostrando aí logo antes, a gente tem uma violência ainda muito brutal. Na última semana, uma mulher trans foi incendiada, a gente teve o episódio de um jovem em São Paulo que foi assassinado com 3 tiros dentro de uma barbearia. E no último mês, uma enorme quantidade de outros casos, né? Se a gente pegar as cifras, o Brasil ainda está na lista dos países que mais matam e deixam matar pessoas LGBTs no mundo. Então, eu acho que é um momento importante esse mês de junho, que é o mês do orgulho, para a gente refletir sobre esses avanços, mas também sem deixar, celebrar, né, a diversidade e tudo que se conseguiu conquistar, mas, ao mesmo tempo, é preciso também muita atenção nos desafios que ainda são pendentes e a questão da violência ainda é a pauta incontornável, é a prioritária. Sem dúvida nenhuma. Agora, a questão no mercado de trabalho, que a gente até mostrou também no último bloco, é muito interessante. Cada vez mais empresas estão abrindo suas portas para a diversidade, percebendo a importância disso, o quanto elas ganham com a diversidade. Mas a gente sabe, trabalhar numa grande empresa é para poucos, atinge uma parcela pequena daqueles que têm mais estudo. Mas e as vagas mais simples? Quem me falou isso uma vez foi a coordenadora do Transemprego, a Maite Schneider. Ela disse que não tem vaga para porteiro transgênero, por exemplo. Não tem vaga para empregada doméstica, por exemplo. Ainda é assim? O que isso revela do nosso país, Renan? Eu acho que isso revela, Márcio, é bem interessante, o que a Maite traz é esse descompasso entre mudanças mais formais, institucionais, ou seja, nossa Suprema Corte, o STF, está lá decidindo em favor da comunidade LGBT, mas a gente aqui na base da sociedade ainda não conseguiu assimilar culturalmente essas mudanças, ou seja, a gente ainda reproduz muito dessa LGBTfobia no dia a dia. Quando vai se contratar uma empregada doméstica, quando vai se contratar um porteiro para o nosso prédio, né? Se é uma pessoa LGBT, sobretudo uma pessoa trans, os preconceitos aí se colocam, se manifestam. Então, eu acho que a gente tem uma tarefa muito grande ainda, que passa pela educação, passa pela informação, para a gente conseguir desconstruir esses preconceitos que ainda estão entre nós e que muitas vezes a gente reproduz sem perceber, né? Então não é só nessa LGBTfobia letal, nessa violência mais flagrante aí, né, que assume a forma de uma lesão corporal ou até de acabar levando à morte uma pessoa LGBT, que a LGBTfobia se reproduz. Ela também está nessas relações do nosso dia a dia, do cotidiano, que muitas vezes a gente não tem nem a intenção, a gente nem sabe que a gente está reproduzindo esse preconceito, mas ele está ali, na maneira como a gente olha, na maneira como a gente abre um espaço ou não para uma pessoa LGBT. Agora, professor Renan, a gente teve durante a campanha eleitoral a discussão sobre o chamado kit gay. Nós somos o país onde menino veste azul, menina veste rosa. Até que ponto o posicionamento das nossas autoridades influencia a posição da sociedade? Ou o preconceito já está muito mais arraigado nas pessoas, ou talvez não, ou a situação está melhorando apesar de tudo que nós vemos ao redor. Qual é a sua pegada nisso? Eu vejo que são tendências aí contrapostas, mas elas estão todas operando, ou seja, a gente tem uma luta de décadas, né? Stonewall, que é esse episódio em 1969, que marca o mês do orgulho, né? Aconteceu em junho de 1969, ou seja, mais de 50 anos. Olhar para o cenário das pessoas LGBTs nos anos 60, olhar hoje, né? Em muitos países essa melhora é muito significativa, como o Brasil.
Mas as estruturas de preconceito, elas continuam firmes também, ou seja, a violência ainda também está se manifestando. E num momento como o que a gente está vivendo no país, em que altas autoridades também acabam reproduzindo esses discursos, né, as piadinhas entre aspas, as falas depreciativas, tudo isso é o que naturaliza a desumanização de pessoas LGBTs. É justamente ouvindo uma alta autoridade que uma pessoa vai dizer, olha, realmente, né, essa pessoa não tem o direito de existir, eu vou agredir essa pessoa, eu não vou aceitar essa forma de família, ou eu não vou deixar que essa pessoa trans trabalhe na minha empresa, porque, afinal, o que eu vejo aí das altas autoridades é um discurso depreciativo, né? Então, eu acho que a gente precisa mudar essa postura e que, de fato, nós precisamos começar a aplicar os direitos que o STF já reconheceu. É muito pouco, aparentemente, né? Nós precisamos trazer da lei, das decisões dos tribunais para a prática, para a realidade, porque já está assegurado formalmente. Mas é um caminho muito longo ainda e esse acho que é o nosso desafio a partir daqui.